depois do Êxodo. Levítico capítulo 19, não renegar. Você já vai vendo que eu já estou caminhando para uma direção outra. Não de algo físico, mas algo abstrato. Que vai tratar no Levítico 5. Olha só. Levítico capítulo 19, versículo 11. Olha aqui. Não furtareis, não mentireis, não vos defraudeis uns aos outros, não roubareis, não renegareis. Renegar significa recusar a reconhecer o erro. Recusar a reconhecer o erro. Isso é renegar. Não aceitar. Não aceitar que você e eu precisamos de ser julgados por Adonai, Mispatim. Não mentireis o homem a seu concidadão. Olha o versículo 13 aqui do mesmo capítulo. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará em teu poder até o dia seguinte. Em outra tradução, não explorarás teu companheiro. Não roubarás, não farás a obra do assalariado passar a noite contigo até de manhã. Um trabalhador que depende daquele dinheiro, ele tem que trabalhar e recebê-lo. Muitas empresas contratam até o final da semana. No sexto dia paga, ok. Não fique com o dinheiro do assalariado. Explorarás, aqui o verbo no hebraico é ashak, que vai auferir lucros ou donativos abusando da boa fé do outro. Exploração é isso. Você vê que já vai mudando, se torna uma coisa mais íntima. Você explora o outro abusando da boa fé. O apóstolo Paulo chama a atenção para não fazer da piedade uma fonte de lucro. A piedade é o quê? É a congregação, o povo, o rebanho. Não faz, é o que mais hoje acontece. Uma fonte de lucro. O ensino, uma fonte de lucro. Aí tem as campanhas, onde você tem que dar, às vezes, até o carro. Não faça da piedade uma fonte de lucro. Isso se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, a parte B do versículo 5. Ashak no hebraico, que é explorar, significa extrair o bem do outro por extorsão, ou recusando devolver um depósito, ou então desfrutar o bem de outrem de alguma maneira ilícita. Isso é explorar o outro. O bem pode ser desfrutar daquilo que ele tem, de bom coração, e é ingênuo. Aí o outro explora. É ashak, no hebraico. Não roubarás, o verbo é gazal, tirar a força ou por extorsão. O castigo para o roubo é bem severo. A Torá determina que o ladrão devolvesse à sua vítima 2 vezes o valor do que ele havia roubado. 2 vezes. Você vai ver que tem casos que são 4 vezes. A Torá trata por isso que tem uma legislação específica que ela julgará o roubo e a exploração e a extorsão. Olha aqui, veja comigo. Capítulo 22 do Êxodo. Vai lá comigo, por favor. Capítulo 22 do Êxodo. Quando nós entramos no livro de Levítico, nós já deixamos o código da aliança e já vamos para o código de santidade. É o código levítico. Capítulo 22 do Êxodo, versículo 7. Está dentro da nossa paraxá. Se alguém der dinheiro ou objetos ao seu próximo a guardar, e por isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado à presença dos juízes para se verificar se não meteu mão nos bens do seu próximo. Está vendo como a Torá é severa com essa questão? É o depositário infiel, ó.
Te entreguei o bem para você não permitir que ele seja roubado. Aí você inventa um assalto. Nós estamos cansados de ver isso aí, né? E o bem continua ali com a pessoa. Vai comigo em 1 Samuel capítulo 12, que Davi vai citar essa legislação. O rei de Israel, era obrigado a copiar a Torá do seu próprio punho o ano inteirinho para ele gravá-la. Davi peca. 1 Samuel capítulo 12. Ele vai aplicar Êxodo capítulo 22, versículos 7 e 8. Olha aqui, só que o profeta estava ali por ordem de Adonai. O profeta vai e responde para ele exatamente o que ele fez. 1 Samuel capítulo 12, deixa eu chegar lá. Olha aqui, veja comigo a partir do versículo 3 de 1 Samuel 12. Não, é o pecado de Davi. É 2 Samuel? É 2º, eu acho. 2 Samuel capítulo 12. Desculpe-me, irmãos. 12. Ele vai aplicar Levítico 22. Olha aqui. Começa do versículo 6 comigo. Pela cordeira, olha o que... Não, vamos ler para vocês entenderem desde o primeiro. O Eterno enviou Natã a Davi. Entrando-se ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens. Nós vamos falar de roubo. Um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia no seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Ele estava falando do homem que estava sobre Davi, um homem que estava roubando, que era Davi. Esse homem era ele, olha aqui. Então o furor de Davi se acendeu ouvindo a história, a parábola, sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Eterno, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Vai pagar 4 vezes mais pela ovelha. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Eterno Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. Isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais, porque desprezastes a Torá de Adonai. Está vendo? Isso é roubo. Tem que pagar 4 vezes mais. E uma profecia terrível. Ele era o chefe da nação. Ele era o chefe. Natã vai e ainda diz: a espada, a Torá, nunca mais sairá da tua casa. Viu o que eu falei que Ezequiel disse? A ponta da espada está na porta. Está à porta. Para estabelecer o juízo. Então a espada nunca mais, além de pagar as 4 vezes mais, a espada nunca mais sairá da tua casa. O rolo entrou na casa do ladrão. Vocês estão vendo que não é de domínio público essa questão, por isso que eles não conseguem dominar. Os ladrões estão soltos e roubando e fazendo uma confusão e pondo medo em todo mundo. O Brasil é, hein? Como? A própria justiça solta, né? Então, busca lá para mim, minha filha. O tribunal é para lançar nas mãos do tribunal maior. Então, aqui você viu isso aí. O rei aplicou a Torá aqui para ele mesmo.
4 vezes mais. O verbo ganab, roubo, é também usado figuradamente para descrever a ação do vento ao arrebatar algo inesperadamente. É usado em Jó, no capítulo 21 e no capítulo 27. Quando o vento passa e faz isso, ele rouba na Torá. Aquilo que você tem, muitas vezes objetos, carros, e quando o vento é muito forte. E outra coisa é roubar o coração. É uma expressão idiomática que significa enganar, desviar alguém dos caminhos de Adonai, ou não trazer alguém para os caminhos de Adonai. Não trazer, porque você pode roubar o coração para levar alguém para a bebida, para as drogas. Você roubou o coração. Você dominou a pessoa para a venda de drogas. É um domínio. Obrigada, minha filha. É um domínio. Então, você veja aqui que Levítico, enganar, desviar alguém, ou que tendo achado perdido, não devolveu ao dono daquilo que pertencia. A Torá no Levítico 25, de 20 a 26, na nossa tradução é Levítico 6, de 1 a 7. Mas eu tenho as duas aqui comigo, as duas traduções. Você vai ver isso com clareza, com clareza. Confere comigo que a Torá vai agora além, pois a lição que devemos reter é que essas culpas também se dirigem diretamente contra Adonai. Eu vou repetir para vocês. Você vai ver que a Torá vai agora mais além. Porque essas culpas, elas não se dirigem quando você fere um homem, quando você rouba alguém. E a questão, você não está fazendo com esse alguém, com a Berta. Não. Você está fazendo primeiro com Adonai. Primeiro. Você mexeu numa criatura dele. Quer ela esteja na congregação, quer ela não esteja, aonde ela estiver. Quando você renuncia a você mesmo, você aprende o amor. Aí você se dá ao outro e reconhece o outro como uma criatura de Adonai. Porque você se oferta o tempo todo a Adonai para trabalhar para ele. Olha só. Essas culpas, você precisa reter isso. Que essas culpas se dirigem primeiramente a Adonai. Vamos lá no Levítico capítulo 5, verso 20. Levítico capítulo 5, verso 20. Na nossa tradução, você vai encontrar isso em Levítico, capítulo 6, de 1 a 7. Portanto, você começa no capítulo 6, 1, 2 e vai comigo aí. Eu estou em Levítico 5, 20, em outra tradução. Adonai fala a Moisés para dizer, olha o versículo 1 do capítulo 6. Versículo agora 2. Quando um ser comete uma falta e trapaceia, contrapassa, negando ter um depósito de seu concidadão e uma remessa em suas mãos, ou um furto, ou se explorou o seu concidadão, vamos devagar. No versículo 2 nós estamos. Negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter o seu poder, alguma coisa de seu próximo. Trapacear, contrapassa, é dolo, né? Dolo, no jurídico, dolo. Ato criminoso cometido consciente e deliberadamente, por isso que ele é voluntário. Você faz porque você tem o hábito de prejudicar o outro. É um ato criminoso, consciente e deliberado. É um artifício empregado para enganar e prejudicar. Tem gente que faz isso rindo, pois está rindo do Criador. Está rindo do Criador. Do Criador, é isso mesmo.
A ação de obter benefício do outro é a trapaça. Ele obtém do Léo um benefício, contrapassa. Ele trapaceia. E quando rouba o coração? É a negação de ter um depósito de seu concidadão. É uma remessa em mãos. Você remessa com C cedilha, significa obrigação de remir o outro. Tem esse detalhe ainda, Torá. Em português você vai encontrar remessa com C cedilha. É a obrigação de remir o outro, de levar o outro a conhecer Torá, de levar o outro a deixar as práticas enganosas que estão levando à destruição. Nossa, é remessa com 2 S. Você mantém essa remessa em mãos. Então, você tem a obrigação de remir o outro, uma quitação e resgate do ser do outro. Assim diz a Torá, quando você e eu negamos remir o irmão, tendo condições de fazê-lo, quitar sua dívida e resgatá-lo. Estou falando de dívidas físicas e espirituais. Lembra de manhã que eu falei? A renúncia é dar o coração, o corpo e o bolso. Coração, corpo e bolso. Dinheiro. Porque se você não pode se auto-sacrificar, sacrifica com o que você tem. Com aquilo que você tem, para resgatar aquele que é culpado perante Adonai. Para resgatar. A pastora Santa tem exemplos 1000 para dizer para vocês que eu não posso falar publicamente. Nunca me faltou nada. É verdade, Léo, nunca me faltou. Se eu falar que falta, eu sou mentirosa. Porque não falta. Adonai supre tudo. Isso é uma forma de remessa. Remessa, com C cedilha. Obrigação de remir o outro. Remessa, com 2 S's, é o ato de remeter, de enviar uma correspondência, de dar um aviso. Isso é remessa com 2 S's. Guarda isso no seu coração, que tem essas coisinhas, esses detalhes que nós precisamos aprender, escrever, aprender e escrever, escrever e escrever. Escreve com o seu próprio punho. Não senta no computador, não. Escreve com o seu punho, para você fazer mais sacrifício ainda, para você memorizar, que você aprende com os 5 sentidos. A escrita é maravilhosa. Se eu quero gravar um nome difícil, eu vou lá e escrevo, eu aprendo. Não sei se vocês são assim. Eu aprendo logo. Então, remessa com 2 S's é o ato de remeter, de enviar. O versículo seguinte do Levítico, que é o versículo 22, de vocês é o 3, explica com maiores detalhes. Confere comigo. Olha o versículo 3 aí de vocês. Ou que tendo achado perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar. Então, quer dizer, esses são pecados costumeiros, diários, que nós fazemos voluntariamente e deliberadamente. É um vício, se torna um vício. Ou se encontrou uma perda, nega-o e jura por mentira em tudo que o ser humano faz para cometer falta. Vá comigo lá em Lucas capítulo 19. Aqui tem um homem que a salvação entrou em sua casa. Lucas capítulo 19. Vocês sabem quem é esse homem? É Zaqueu, cobrador de impostos, odiado no território de Israel. E em todo o país, é aquele que vive, tem que cobrar impostos. São as obrigações dos estados, dos municípios e federais que tem que se pagar. Zaqueu era um mensageiro disso. Então, ele não tinha... Quando ele chegava, a população já vem o ladrão. Porque ele ficava molhavam a mão dele de alguma maneira. Então, o povo dizia, já vem o ladrão, aquele que furta. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Por que ele ficou rico?
Vocês sabem por que ele ficou rico. Vocês sabem, né? Então, este procurava ver quem era Yeshua, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Olha, presta atenção quem é Yeshua. Vocês prestem atenção quem é Yeshua quando vocês fazem pouco caso de pessoas que estão em pecados, em grandes pecados. Ele fala, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Ele criou um escândalo em Israel. Você imagina? O mestre esperado, aquele que Israel achava que Yeshua ia resolver o problema físico com Roma imediatamente. E não resolveu. Porque ele queria ensinar a Torá, queria que o povo aprendesse, porque Israel também em pecado. Já tinha todo o domínio dos fariseus, dos saduceus, das seitas religiosas, de todas as seitas judaicas, dominando o país. Ele quer ensinar a Torá. E ele vai pousar na casa de um ladrão. Olha aí. A Torá vai entrar na casa de Zaqueu. Mas ele é tão esperto que ele promete pagar a todos que ele deve. Olha aqui. Apresentando-se. Olha para vocês verem. Ele conhecia a Torá, gente. Ele conhecia Levítico 22, 21. Ele conhecia. Ué, não é não? Ele conhecia. Olha o que ele vai fazer. Olha aqui. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Adão: Adão, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo 4 vezes mais. Igual Davi restituiu, porque a Torá diz isso. O preço de uma ovelha é tanto, o preço de outro animal é tanto. 4 vezes ele vai devolver mais. Disse-lhe Yeshua: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de quem? Ele é filho de quem? De onde vem a legislação? Gênesis 18. Mispatim, julgamento. Chegou a salvação à casa dele, chegou o julgamento à casa de Zaqueu. Fala aqui, eu vou tomar mais água. Aqui ele se livra de uma legislação penal, humana, e submete a uma legislação de Torá. Por isso que aqui ele alcança a salvação. Ele se livra da legislação penal, humana, e se submete à Torá. Reconhece. Então, ele é salvo, né? Então, você vê, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Está vendo? Ele vem ensinando prática, Torá na prática, né? Veja o versículo 23 do Levítico, versículo 4 de vocês, do capítulo 6. Levítico, eu vou no versículo 23 do Levítico 5, e vocês no versículo 4. Então ele diz assim: e assim, quando ele cometeu uma falta, é culpado, ele restitui o furto que furtou, ou a exploração que explorou, ou o depósito guardado em sua casa, ou a perda que encontrou. O versículo 4, 23, 4 de vocês, vai falar de todos esses itens, começando com o furto que furtou, com a exploração, com o depósito guardado e a perda que encontrou. Olha aqui, o furto, o roubo de pouca monta, praticado escondidamente e sem violência. Esquivar-se, furtar-se a um compromisso. Eu não vou não, tem tanta gente que diz, pastora Sandra, você vai ali visitar aquele alguém, todas as vezes que eu vou lá eu fico doente, são grandes coisas. Você não cumpre com a sua tarefa que você recebeu, que você tem uma remessa na mão, que você tem que compartilhar com o seu companheiro, você não compartilha. Eu tenho uma remessa na mão. É a Torá que eu tenho. Então eu tenho que compartilhar com o outro.
Não é não? Então você esquiva de buscar e salvar o que havia perdido? Como é que fica isso diante de Adonai? Não falei que os meandros da Torá ela é aguda? Aqui ela vai além desse furto físico. Então o roubo é apropriar-se de bem móvel, né? Pertencente a outro, mediante violência ou ameaça, raptar, sequestrar, roubar o tempo de alguém, roubar o tempo com bobagens. E muitas vezes nós nos deixamos roubar. Quantas vezes você sabe que você é roubado no tempo e você esquece de confessar o pecado? Pecado. Você deixou-se roubar. Você foi levado. Então você também tem culpa nisso aí. Favorecer um competidor em prejuízo de alguma coisa. Uma exploração que explorou é aproveitador, o aventureiro, pessoa que abusa dos favores do outro, da bondade, da ingenuidade de outrem. Isso é a exploração que explorou. A partir do momento em que o culpado tem plena consciência de culpa, de culpabilidade, ele repara o dano causado e acrescenta por vontade própria a multa. Que multa é essa? Além de pagar 4 vezes mais por alguns itens, ele terá que ainda reparar o dano causado e acrescentar por vontade própria o 5º. Vamos ver isso? Fala. Sim, nós vamos chegar lá, meu bem. Uhum. Nós vamos chegar lá, exatamente. Veja aí o versículo 5 seu. Ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou restituí-lo-á por inteiro. E ainda sobre isso acrescentará a 5ª parte. Torá é brincadeira? Torá é brincadeira com ladrão e com aquele que furta e que sequestra? Essa é uma lição moderníssima. Moderníssima. E a Torá de Moisés se aplica grandemente sobre ela e sobre esses ladrões. Eu usei a Torá com um ladrão que foi lá em casa. Um jovem rapaz. Quando eu vi que o roubo estava demorando demais, o Ulisses deitado no chão. O Lucas tirando as coisas dentro do carro. E eu dizendo para ele que eu não ia abaixar. E ele mandando abaixar. Deitar no chão. Eu falei, não vou, eu estou olhando para você. Eu disse para ele. E olhando no olho dele. Aí eu pensei, passa segundos na sua mente. Isso está demorando demais. Que se chegar alguém por trás, ou alguém descer o prédio, ele vai atirar. Ele com a arma em punho. Botou ainda a bala naquela, fez aquele barulhinho que quando ele chegou. Então, eu só falei com ele a Torá. Senhor, falei para um jovem, o chamei de Senhor. Senhor, o Senhor está sendo visto. Eu não disse para ele que ele estava sendo visto pelas câmeras, não. Eu disse para ele que ele estava sendo visto, ó. Ele foi fazendo assim. Desculpa, perdão. E foi saindo e num segundo ele apanhou. Não levou tudo que ele pediu, mas ele saiu pedindo perdão a nós. Porque eu falei com ele, Torá, Gênesis capítulo 16. A Torá julgou ele ali, ele estremeceu. E ele começa a dar ré e dar uns piti, começar a pedir perdão a gente. Falei, eu só tenho que pedir perdão a Deus. E ele ainda pegou a bicicleta dele e sumiu. Então, aplicamos o quê? Torá, mas aquilo não foi o que eu tenho Torá decorada na cabeça. É o Espírito, é o sopro sagrado para nos livrar naquele momento. Aplicação de Torá. Quando Agar, que roubou de Sara, ali, vaidosamente, porque ela fica grávida e se indispõe com Sara, e Sara não tinha gravidez nenhuma, né? Ainda, né? Não era isso? Aí ela rouba da sua senhora, com vaidade, e vai embora.
Sara bota ela para fora. O mensageiro de Adonai encontra, não é? E vê Sara. Foi isso que Adonai está te vendo. Eu disse para ele, eu não disse Adonai, eu disse, Senhor, o Senhor está sendo visto, não por câmeras humanas, que as nossas câmeras é só para informar que o ladrão entrou. Não é não? Você tem que ser visto pelo céu, para que o indivíduo trema na base, porque podia ter um ataque cardíaco ali naquela hora e morrer. O fogo de Adonai descer de dentro, e ninguém pôr a mão nele. É isso que acontece. Então você tem que ter Torá na ponta da sua língua. Vai ensinar a Torá. Vou sentar no primeiro banco aqui e vou aprender Torá. Porque é isso que acontece. No primeiro banco. Ou tudo que você jurou, versículo 5, né? Que nós dissemos. Você vai pagar a quinta parte, seus quintos. Acrescentar seus quintos, na minha tradução, a quem são devidos. Ele os entrega a ele no dia da sua culpabilidade. Agora, olha nesse versículo o que tem. Vou começar a ler o versículo outra vez. Ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou, restituirá por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Olha só. Olha só, na minha tradução, ele paga seu capital e acrescenta seus quintos. Que palavra capital é essa que está em outra tradução? Que palavra é essa? Seu capital. No hebraico, capital é rosh, cabeça. A Torá, assim chamado porque ele é o principal. Está falando do rosh, do cabeça de uma comunidade, do cabeça de uma cidade, do cabeça de uma assembleia, do cabeça da nação. É o principal, é o capital. Ou tudo que jurou por mentira, ele paga seu capital, o seu preço. O homem grande, em português o adjetivo vai significar aquilo que é essencial, fundamental, que tem muita importância. Aquele que tem muita importância também tem que pagar a mesma obrigação que o outro tem que pagar. Muito mais o capital. Aquele que é cabeça, muito mais. Muito mais. Porque ele tem importância. O problema capital se refere à pena de morte. Sentença capital, pecado capital é a fonte de todos os outros pecados. Orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, cólera e preguiça. Esses são os pecados chamados pecados capital. Que é a avareza, o orgulho, a luxúria, a inveja, a gula, a cólera e a preguiça. Exemplo. Brasília é a cidade principal do país, dos poderes públicos. Confere comigo Números capítulo 5. Aí, meu filho, nós vamos a Números capítulo 5. Eu já esquentei a cabeça com essa questão de Números 5, tá? Agora eu já entendi um pouquinho a Torá aqui, porque a gente aprende todo dia e toda hora a Torá. O versículo 5, 6 e 7. Adonai fala a Moisés para dizer. Números capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Adonai fala a Moisés para dizer. Fala aos filhos de Israel, homem ou mulher, se um homem ou uma mulher que fizeram uma de todas as faltas do humano, dissimulando-se de dissimulação contra Adonai. Primeiro que ele ofende, você precisa guardar isso, eu e você ofendemos e Adonai. Dissimulando-se de dissimulação contra Adonai, esse ser é culpado. O que é dissimular? É fingir, é o disfarce, é o engano. Então, eles confessam suas faltas que fizeram, ele restitui o prejuízo capital. É o principal, o rosh, o cabeça. Acrescenta-lhe o quinto e o dá àquele para quem foi culpado.
acrescenta o quinto e o dá para aquele a quem foi culpado. Então a Torá diz, ele paga com seu capital e acrescenta seus quintos. Você viu lá no Levítico 5, 24. 6, versículo 5. Você viu. Lá no Levítico. Nós estamos em Números, dizendo, citando a lei para você. Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição àquele a quem prejudicou, acrescentando a quinta parte do seu valor. Mas se essa pessoa, versículo 8, de Números 5, não tiver parente chegado a quem possa fazer a restituição pela culpa, ele ofendeu um irmão, ele feriu um irmão, ele dissimulou contra um irmão aqui, ó. Olha aqui, ó. Pela culpa, a restituição pertencerá ao Eterno e será dada ao sacerdote. Você tem que trazer a congregação. Se a pessoa a quem você prejudicou já morreu, traga o que você tem que pagar a ele e traga nas mãos, aqui põe no gasofilácio, para ser usado para todos, para pagar ar-condicionado, para pagar energia, para ter água, os impostos nós não pagamos, né? Não pagamos. Não. Mas os gastos que a própria casa tem para receber todos vocês e para o tempo que nós temos aqui juntos para fazermos os nossos serviços sagrados. Hein? Ele então vai e traz, além do carneiro da expiação, com que se fizer expiação pela culpa. Eu estou lendo isso para vocês verem quanto é grave. Quanto é grave o furto e o roubo. Então, a Torá, e aqui nós estamos entrando em meandros que são abstratos. Mas que o culpado sabe quando ele tem culpa no cartório. Você vai ver que o texto da Torá emprega aqui um plural, seus quintos, no Levítico 5, 24, no Levítico 6, 5. Que não é encontrado em qualquer outro manuscrito sagrado, só aqui. Porque das tradições, todas as tradições bíblicas eliminaram. Só aqui, seus quintos. Por quê? Porque a voz dos profetas ecoam, é como se fosse uma voz, o pagamento dos seus quintos é como se fosse uma voz ecoando, repercutindo em tempo e espaço longínquo. É o que a Torá repercute. É o que a Torá repercute. O pagamento desses quintos, é isso que significa. Os quintos, o único lugar na Bíblia é no Levítico. O único lugar. Porque que, repetindo o som dos pecados voluntários do homem e da mulher, para que haja arrependimento de pecados. A voz profética é repetidora das palavras de Adonai. Os profetas não... Profeta bíblico de verdade. Hoje tem alguns bíblico, como Jeremias, como Isaías, como Oséias, como Neemias, e por aí vai. Eles falavam e não temiam nada, nem a vida deles poderia ser retirada, mas o indivíduo conheceria a Torá. Aplicava-se a Torá. E hoje, vocês que estão aqui sentados, saibam disso. Vocês estão recebendo Torá e Torá, somente Torá. Não tem ideias humanas, que eu vou falar sobre a Torá agora mesmo. Mesmo que a gente saia um pouquinho do tempo. O profeta diz que o Eterno sai em juízo contra o principal, o capital. Vamos ver isso em Isaías? Vai pagar seus quintos, para que a voz profética seja ouvida. Isaías capítulo 3, versículo 14. Olha aqui o que diz a Bíblia. Isaías 3, 14. O Senhor vem em juízo, isso é uma voz profética.
contra os anciãos, contra os cabeças, aquele que é capital, aquele que é roche, aquele que é maior. Olha aqui, ó. Ele começa de cima para baixo. E vai chegar até a ovelha. Olha só, versículo 14. O Eterno vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Sois vós os que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está dentro das vossas casas, porque vocês roubaram. Vocês imaginam esses pastores que compram avião, que compram fazenda e gado. Pensa só isso diante da Torá. É fruto de dinheiro de ovelha dando dízimo. Isso é roubo. Mesma coisa se pastora Sandra, eu vou te dar. Mesma coisa se pastora Sandra aparecer aqui de limusine. Vocês podem falar assim, pastora Sandra roubou em algum lugar. Porque eu não tenho salário para isso, Luciana. Aí vocês não me ouçam mais, que eu estou de limusine. Não tem dinheiro para isso. Será que a ovelha não desconfia, não? Porque ela tem posições a tomar e a prestar a Adonai. É não se manter debaixo das mãos do ladrão. Deixou ser roubada, fala. Não. Isso não é blasfêmia, isso é roubo. Blasfêmia é outra coisa. Olha o que diz o profeta Miqueias. Passa Ezequiel, Oséias, Amós, Miqueias, depois de Jonas. Isso aí. Miqueias capítulo 3, de 1 a 4. Olha aqui. Nós estamos falando que o juízo começa de cima para baixo contra esses pecados de roubo, declarados pela Parashá Mishpatim. Deixe-se julgar por Adonai. É isso que é a Parashá Mishpatim. Olha aqui. Então eu disse, Miqueias 3, do versículo 1 ao versículo 4. Então eu disse, ouvi vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos? Isso aqui é a maior violência que há. Os índios Dakota, nos Estados Unidos, faziam isso. Se você assistir o filme O Homem Chamado Cavalo, você vai ver como eles faziam. Eles penduravam os homens que chegavam na tribo deles e colocavam madeira aqui embaixo da pele. É a maior violência contra o ser humano. É a mesma coisa quando esses meninos do tráfico, no comando dessa vaidade, dessa loucura, levam as pessoas e fazem o tribunal do crime. E matam e fazem, acontece. É a mesma violência dos índios Dakota. Do estado de Dakota, nos Estados Unidos. A mesma violência. Quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, o Eterno me falou isso. Os pastores aqui chegam do Brasil e dizem que vêm para aqui para ser missionários nos Estados Unidos. Se envolvem com dinheiro, com dólar, não é com real, é dólar. Se envolviam ali e colocavam os brasileiros que chegavam em revoadas lá nos Estados Unidos. Na casa colocavam 30, 20, morando ali, recebendo o aluguel deles, dormindo quase que amontoados. Os próprios brasileiros sabiam disso e se submetem a isso. Adonai falou, eles estão fazendo iguais os índios Dakota. Os índios do estado de Dakota, moradores desse território. Eles estão fazendo iguais. Porque rouba o seu companheiro, furta o seu companheiro. É isso é furto. Isso é furto.
Por isso que a coisa é muito sutil, ela vai muito mais além do que uma coisa física. Então, o profeta diz aqui, ó, que comeis a carne do meu povo, né? E lhes esmiuçais os ossos, repartis para a panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamaram ao Eterno, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Vocês estão achando que é brincadeira? Vai sobrar para as ovelhas que se deixam furtar. Yeshua explica isso quando ensina que devemos nos guardar dos falsos mestres, profetas, dos falsos inspirados. Vai lá comigo. Mateus capítulo 7. Guardai-vos dos falsos inspirados. Do versículo 15 ao versículo 23. Eles vêm em direção a vós, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Os líderes se enriquecem com duas novas espécies, ovelhas e lobos. Olha bem isso aqui, capítulo 7 de Mateus. Yeshua, como os profetas de Israel, não temia o governo romano pilhando Jerusalém, Israel inteiro, e numa cobrança de impostos que eles bem sabem fazer. Não é verdade? Esse é um império que domina até os nossos dias, dos maiores impérios. Olha o versículo 15 do capítulo 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os líderes que se enriquecem com duas novas espécies, ovelhas e lobos. Lobos são símbolos de assassinato, de crime. Para os ouvintes de Yeshua, os lobos são os filhos da loba, que simbolizam Roma, que se fazia presente dentro do território. Os filhos da loba, cujo exército e cuja polícia estão em toda parte, nas ruas de Jerusalém, nos becos e nas ruelas. Em toda parte, no período de Yeshua. São como as térmites. Sabe o que é térmites? Nos nossos dias são as térmites. Nos nossos dias é uma outra espécie. São as térmites. Cupim, inseto. Térmite é uma espécie de inseto. São os cupins, que são chamados de córcova de zebu. Zebu é uma espécie de boi doméstico, originário da Índia, que tem uma córcova adiposa sobre a sua cernelha, aqui nas costas, né? Ele é destruidor de construções, as térmites. Na época de Yeshua era ovelha e lobo. Agora, nos nossos dias, o exército é composto de térmites, destruidores de construções, destruidores da obra de Adonai. A obra é uma construção, destruidores da obra de Adonai. Os térmites são insetos que vivem em sociedade, compostos por uma fêmea enorme, um abdômen enorme, que gera centenas de filhos, de macho, com o macho com números poderosos, que se encarregam das construções e do suprimento de alimento. O exército é tão bem montado, de cupim, para destruir uma construção, que eles se alimentam, o suprimento deles é mantido pelo exército, que é muito organizado. Tem aqueles que trazem o alimento, são numerosos soldados, e tem aqueles que são incumbidos de defesa. Portanto, um exército bem montado, pronto para destruir grandes construções, ou atrasá-las por período longo, como houve no período de Esdras e Neemias. Aquilo ali eram térmites. Homem contra homem, ódio contra o outro, contra o irmão, contra o próximo, inimigo. Sambalate e Tobias, ali eram térmites, cupins, não é? No período deles. As termiteiras são construções de terra, portanto, no coração dos homens.
Essas construções feitas, vulgarmente chamadas por cupim, pode-se atingir vários metros de altura e prolonga-se no subsolo por numerosas galerias. Prolonga-se, além de destruir o que está aqui em cima, penetra no solo e destrói o solo por inúmeras galerias. Quem são as térmites hoje em Israel e na faixa de Gaza? Quem é? Hamas. Hamas. O que é a marca do Hamas? Violência e ódio contra o irmão, contra o outro, contra a pessoa. Então é violência e ódio contra Adonai. No período de Yeshua, eram os lobos e as ovelhas. No nosso período, são as térmites. Veja o versículo 16. Pois pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Para nós, a pergunta é a seguinte: pode-se colher mel de térmites? Qual o inseto parecido com o cupim? Abelha. Você percebe que Yeshua está trabalhando com duplas, lobo e ovelha. Nos nossos dias, você pode comer mel de cupim? Cupim produz mel? Mel é algo doce, que faz muito bem ao seu organismo, e são as ovelhas que são as abelhas que produzem. A pergunta para vocês é: pode-se comer coisa doce de cupim? Só de mel, só de abelha. Mais uma vez, tudo vem em duplas. 2 espécies de animais, 2 espécies de frutas, 2 espécies de árvores. Fazendo assim, Yeshua corresponde à distinção primordial de Gênesis, feita em Gênesis, desde os primeiros versículos da Bíblia, Bereshit. 2 vias. Olha, você vai encontrar, desde o primeiro Salmos, a marca é: olha, existem 2 vias, o bem e o mal. Ele está querendo frisar isso na cabeça dos seus ouvintes. Ele está trabalhando com duplas, como é trabalhado no Gênesis. Bereshit, capítulo 1. Por quê? Você precisa distinguir o que é bem e o que é mal. O homem precisa distinguir caracteres ou qualidades que uma pessoa ou coisa se difere da outra. Exemplo: que coisa que se difere da outra? Uma é trevas, a outra é luz. Você precisa aprender isso, é em duplas. É em duplas que o Gênesis, aí Yeshua vai repetir isso aqui, falando para nós, do mesmo, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos. Está trabalhando com duplas. No início ele fala de ovelhas, e nós falamos de abelhas e de térmites, de cupim. Pode você comer mel de cupim? Você não vai comer mel. Você não vai saborear um mel. E o mel é muito delicioso para você aprender o que é bem e o que é mal. O que é trevas e o que é luz. O ambiente está em trevas ou está em luz? Você tem que ter essa lição na ponta da língua. Olha o versículo 17. Assim toda boa árvore dá bons frutos, mas uma árvore podre dá maus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore podre pode dar bons frutos. Versículo 18. Olha o 19. Toda árvore que não dá bons frutos, ela é cortada e jogada no fogo. A árvore aqui é a semelhança do homem. É a mesma coisa, versículo 20. Assim é pelos seus frutos que vós os reconhecereis. Que fruto o indivíduo está dando? Que fruto o cupim dá? Que fruto? O que vem da abelha? Mel. O que vem do cupim? Destruição. De obras e de construções. Por causa do ódio. Os ensinamentos de Yeshua nunca se desviam dos fatos e ele se mantém essencialmente no mundo concreto. Ele não fica de sonhos e contando historinhas bobas para ninguém. Ele vai à Torá, utilizando evidências naturais para ensinar aos homens as palavras da Santa Torá de Adonai.
Conclusão, ele se mantém e permanece todo o tempo fiel ao estilo de Torá. O Salmo 19 fala que a Torá é como o mel que cai dos seus favos, né? Esse comparativo é o mesmo comparativo de Deuteronômio capítulo 30, quando Moisés fala assim: eu coloco a vida e a morte. Trabalho em duplas. Ou você escolhe o cupim que vai te destruir, ou você escolhe a Torá, que vai te dar um mel. Isso. Ela é símbolo, você lembrou bem, ela é símbolo do mel, não é verdade? Isso é para nós pensarmos. Então ele se mantém, Yeshua, e permanece todo o tempo fiel ao estilo Torá. Nós precisamos aprender isso. Confere comigo que após a evocação dos falsos inspirados, Yeshua recorda que traz a lembrança de todos a imaginação fértil dos falsos profetas, quando estes fazem aparecer por meio de exorcismos, de entidades sobrenaturais, eles evocam os espíritos. O falso possui habilidade suficiente para transferir uma causa de um tribunal para outro. É para acordar vocês. O falso, eu vou repetir, o falso possui habilidade suficiente para transferir uma causa de um tribunal para outro. De um tribunal divino para o tribunal humano. Ele faz isso com toda habilidade, pois ele é capaz de provocar uma evocatória. O que significa isso? Evoé, é o início da palavra, é uma interjeição que vai expressar entusiasmo, exaltação intensa, vocês sabem, que eles gritam e fazem a plateia toda cair na gargalhada, e daí a pouco fica sério, começa todo mundo a rir, que é o espírito do riso. É o entusiasmo, é a exaltação intensa alegria. Vocês se lembram do brado de exaltação ao deus Baco nas orgias das bacantes? Vocês já leram sobre isso? O deus Baco é o deus do vinho, né? Ali são avoés, são brindes, são evocações, são exaltações a um deus. Você lembra que Josué ouviu um evoés? Josué ouviu. Moisés, não foi? Josué ouve a voz do povo em sua exclamação, é um evoés, que vem exatamente, é um evoés, que é uma interjeição, que vai evocatória, que vai expressar entusiasmo, exaltação. Josué ouve a voz do povo em sua exclamação. E diz a Moisés, a voz de guerra no acampamento. Moisés disse, não é voz de guerra. Moisés discerne imediatamente que voz era aquela, era de orgia. Era uma patuscada. Moisés descreve imediatamente que voz é aquela que Josué ouve. Moisés diz no capítulo 32, nenhum eco de uma voz de heroísmo eu estou ouvindo. Nenhum eco de uma voz de grande fraqueza que eu estou ouvindo. Eu mesmo ouço o eco de uma voz, de um evoés, um evoés confuso, uma orgia pagã, uma patuscada terrível. Era o que Israel estava fazendo, bebendo e dançando para o bezerro de ouro. E assim, quando Moisés se aproximou do acampamento, vê o bezerro e as danças de roda, comendo lá embaixo. Vocês imaginam que a Adonai está do céu vendo toda essa patuscada, produzida essa desordem na cidade e em tudo, não tem quem põe ordem? Vocês acham que vai ficar assim?
A Torá vai pôr ordem nesse negócio. Adonai também. Agora vem a reprovação dos falsos discípulos. Continuando aqui, capítulo 7. O discípulo é aquele que ouve. Vamos continuar. Olha o versículo 21. Nem todo que diz Adon, Adon, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todos os que dizem Adonai, Adonai, não entram no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai dos céus. Olha aqui o atrito dele com os falsos discípulos. Nós falamos dos falsos mestres, dos falsos inspirados. Agora vamos falar dos falsos discípulos. Olha o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Adon, Adon, não foi em teu nome que nós fomos inspirados? Em teu nome que expulsamos demônios? Em teu nome que fizemos numerosos prodígios? Note-se que a expressão em teu nome é repetida aqui 3 vezes. Por quê? Aqui ela tem valor de adjuração. O que é adjuração? É uma fórmula de exorcismo. Em teu nome nós fizemos, em teu nome nós fizemos, em teu nome nós fizemos. A profissão de fé só tem valor se ela for confirmada. Ela será validada pela verdade dos fatos e dos atos. Pela verdade dos fatos e dos atos. Ela só será confirmada assim. Quando fazemos uma profissão de fé apenas religiosa, em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós não fizemos numerosos prodígios. Esse exorcismo é igual a uma prática religiosa. Ela é enganosa, falsa e ilusória para a própria pessoa. Porque é feita sem a prática da virtude, a disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Essa disposição tem que ser constante na nossa vida. Praticar o bem e evitar o mal. Tem que ser constante. Qualidade própria de produzir certos efeitos e propriedades. Só o homem tem a virtude de pensar. O cachorro não tem. O galo não tem. O passarinho não tem. Os animais não têm de pensar. De pensar que Adonai é único. De pensar que eu preciso fazer o bem ao meu companheiro. Companheiro que eu estou falando ao meu semelhante. Yeshua irá responder aos falsos discípulos, acusando-os de serem transgressores da Torá. Infração grave, gravíssima. Contravir a uma ordem e violá-la. E ela vem do céu, a ordem. Ele vai mais quente neles. Olha o versículo 23 da sua Bíblia, olha aí. Como é uma transgressão grave, é uma infração grave. Contravir e violar uma ordem divina. Então eu vos declararei, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Afastai-me de mim, os transgressores de não Torá, de não querer Torá, de não querer mispatim em julgamento. Não é descendente de Abraão. Não é. Ou então os que fazem a não Torá. É anomia no grego, vai designar a ausência da Torá. No grego é anomia, ausência de Torá. Afastamento dela, falta da presença dela, constatar e notar uma ausência de qualquer critério. O criterioso é ajuizado, ele se judicia ele próprio, ele é judicioso. Critério é um princípio que nos permite distinguir o verdadeiro do falso, gente. O sujo do limpo. Nós podemos avaliar, negar. Esse é um critério jurídico, físico, muito mais espiritual.
muito mais. Mas entra dentro de uma jurisdição, tanto física quanto espiritual. É um critério que eu e você, por isso que só nós pensamos. Só nós. Não os animais irracionais. A insistência de Yeshua diz respeito que nós devemos nos mover à conformidade da palavra com o ato. O Eterno é aquele que diz e que faz, que promete e que realiza. Essa é a regra de ouro que Yeshua deixa para os seus discípulos. Veja comigo em Lucas, no capítulo 6, versículo 46 e 47, sobre esse assunto. Lucas, capítulo 6, versículo 46 e 47. Por que me chamais Adão, Adão, e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Olha aqui, é isso que ele diz aqui. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante ao homem que edificou sua casa, cavou, abriu bem fundo, lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, sobre areia. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu. E foi uma completa a sua ruína. Nossos casos de culpa causado ao homem constituem uma falta contra Adonai, não esqueça isto. Quando não consideramos assim, os pecados voluntários se tornam um empecilho para mim e para você. Quando desconsideramos Torá em Levítico 5, em Números 5, ou Levítico 6, como vocês estão aí, em Números capítulo 5, que julga, que supõe estar apto para habitar a casa eterna de Adonai. Você desconsidera os pecados voluntários, porque eles são sutis, eles são mais abstratos do que físicos. Você desconsidera, mas você, desconsiderando-os, não está apto para habitar a morada de Adonai, a casa de Adonai, porque a própria Torá irá opor-se por obstáculos contra nós, quando nós nos julgamos muito instruídos por alguém, que o que temos adquirido das Escrituras Sagradas é o suficiente para a salvação. Eu recebi de um rabino uma instrução: Sandra, vai para casa, lá em Jerusalém, e vai escrever a sua biografia. Quando eu saí de lá, eu bati meu pé e falei: a biografia está embaixo do meu pé, que eu não quero biografia nenhuma. Eu não quero, o que eu quero é ensinar a Torá. Eu não quero escrever sobre a minha vida. Que mau conselho, que miséria. Que miséria. A biografia é escrita nos livros e acabou. E você morre e não vai habitar os céus com Adonai. Você morre fisicamente e eternamente, porque você exaltou a você mesmo. Eu bati meus pés no chão e disse: não, eu não quero isso. Porque eles acham que o que eles têm já é próprio para a sua, já foi instruído o suficiente para a salvação. Nunca. Fala. Estamos fazendo ao outro, mas primeiro a Adonai. Mas nós não estamos falando nessa hora de tzedakah, só um minutinho. Eu quero continuar o raciocínio, porque as Escrituras Sagradas, ele estava considerando que o que ele já sabia era o suficiente. Se eu pensar assim, Luciana, eu posso saber que eu já parei no tempo e que eu não conheço Adonai. Olha só, Oséias vai falar isso, o profeta Oséias vai dizer isso, vai corrigir isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer Adonai. Oséias capítulo 6, vamos lá. Ele vai chamar Israel,
a atenção de Israel, porque tinha esse pensamento. Agora nós vamos parar, porque nós já temos conhecimento suficiente. Eu vivo recebendo conselhos maus. Pastora, para que esse desgaste? Pastora, para que isso? Você já tem o suficiente. Que é isso, gente? Que é isso? Oséias diz no capítulo 6, olha aqui, que ele vai responder, vinde, versículo 1, mas eu quero debruçar sobre o versículo 3, não importa a hora que nós vamos sair daqui hoje, tá bom assim? Vinde e tornemos para o eterno. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. No 3º dia nos ressuscitará. Está vendo só? E viveremos diante dele. Se não passar pela morte da natureza carnal, não vai viver, meu amor. Não vai viver, é isso que ele está falando. Basta. Olha o que é que ele vai falar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno. Olha aí. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos, conhecer é manter um relacionamento com o Eterno e a sua Torá continuamente. Isso é conhecer. Conhecer é ter grande prática de Torá. Pois esta tem sutilezas que nós desconhecemos. Você sabia que remessa com C cedilha significa uma coisa e remessa com 2 S's outra? Eu não sabia. Então, eu fui estudar isso na escola de português? Não. Eu fui estudar isso, Jorge, quando eu estava estudando Torá. São as sutilezas da Torá. Então eu tenho que permanecer o tempo inteiro praticando, pois esta tem sutilezas que nós desconhecemos, a Torá. Ela é aguda, ela é penetrante. A Torá é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, diz Hebreus capítulo 4. Exige de nós amor, a Torá, compromisso, finura, perspicácia, quase imperceptível. Torá anda sem fazer qualquer ruído. Ela anda silenciosamente, sem alarde, mas ela chega à casa dele para corrigi-lo. Ela chega à minha casa para me corrigir. Ela não faz ruído e nem alarde. Não é anunciado pela internet. Ela vai, porque ela é uma ação divina. Então, exige de nós amor e compromisso. Então, nos impede, quando ela chega sem fazer ruído e alarde, nos impede, nos denuncia tudo que é ilícito em nós. Por isso que é primeiro em mim e depois no outro. Tudo que é ilícito em nós, se é mentira, se é prejuízo ao irmão, qualquer coisa ilícita. Conheçamos significa também provar por experiência própria. Você tem que ter experiência com Torá. Experiência própria, experimentá-la, comê-la. Comê-la. Pastor, você está doida? Comê-la. Eu vou te mostrar. Comê-la, diz o Eterno. Vamos lá, Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Comê-la. Mesma coisa, exatamente. Conheçamos e prossigamos, não pare, continue. Seja sempre um aluno fiel e compromissado. Olha só, Ezequiel 2, versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Que rolo é esse? Torá.
estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. E ais. Conheçamos significa também distinguir a Torá. Conheçamos e prossigamos. Diferenciá-la de qualquer leitura habitual. De Ramash, de Talmud, e de Didik. Ela é ela. Torá é ela. Você precisa saber distingui-la. Diferenciá-la de qualquer leitura habitual ou comum. Dar preferência a ela. Apreciá-la. Observar seus detalhes e fazer-se conhecer como parte dela. Ela não é um livro qualquer. Ela é o livro da Torá. A Santa Torá. Não confunda livros comuns e habituais com Torá, que foram escritos por homens. Não confunda. Por quê? Porque você precisa observar os seus detalhes e fazer-se conhecer como parte dela, declinando o seu e o meu nome. Declinando o seu e o meu nome para assim adquirir reputação diante de Adonai. Declinar o nome é o quê? Rebaixar-se. O profeta Oséias ainda diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O verbo prosseguir significa leva adiante. Prossiga a lição. Continue aprendendo. Torá, não pare. Juridicamente é prossecução. É uma continuação de uma tarefa, conhecer Torá. Olha Isaías capítulo 42, que coisa maravilhosa. Ele vai falar para um povo cego e surdo, que lhe aprouve engrandecer a sua Torá, que foi do seu agrado, capítulo 42, versículo 21. Foi do agrado do Eterno, por amor da sua própria justiça, engrandecer a sua Torá e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado, porque deixou-se roubar. Olha aqui o versículo seguinte. Mas este é um povo roubado e saqueado. Nós não estamos lidando com roubo. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidas nas casas dos cárceres. Que eu disse que os meus irmãos estão lá no presídio, escondidos nas casas dos cárceres, porque feriram e não conhecem Torá. Olha aqui. São postos por presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz restitui. Devolva a eles a vida. Não há ninguém. Olha aqui. Quem há entre vós que ouça isto, ou atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Não foi o Eterno, aquele contra quem pecaram, em cujos caminhos não queriam andar, e cuja lei não quiseram obedecer, cuja Torá não quiseram obedecer. Olha o versículo 18, vai lá: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como meu amigo? E cego como servo do Eterno? Tu vistes muitas coisas, mas não as guardastes. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada as ouves. Mas aí foi do agrado do Eterno torná-la gloriosa. Agora eu te vejo, agora os meus olhos te veem. A declaração de Jó. O profeta usa uma conjunção mas.
Na gramática, a palavra mas é invariável, que serve para unir entre si dois termos em orações da mesma natureza. Mas este é um povo roubado e saqueado. Mas expressa fundamentalmente, primeiro, uma oposição a Adonai. Isso não é verdade, é mentira. O que a pastora Sandra está falando de mispatim, de julgamento, isso é mentira. Mas não é assim. Mas, porém, todavia, contudo, não somos saqueadores e nem somos roubados. O segundo é a ressalva. Vá, mas não se demore, porque mas, eu disse para vocês, expressa fundamentalmente oposição. Isso não é assim. Isso está demais. O segundo é uma ressalva que eu e você fazemos. Primeiro é uma oposição, pela expressão unicamente mas, porém, todavia, contudo. Não é assim, não é assim, não é assim. A segunda é a ressalva. Vá, mas não se demore no sacrifício. Lembram da ressalva de Faraó? Vocês lembram da ressalva? Faraó se opunha a Adonai. Agora ele vai fazer uma ressalva. Mas não deixe ir as crianças, vá apenas os homens. Só as crianças não vão. Porque ele sabia que os homens voltariam. Essa era a ressalva de Faraó. Um exemplo da Torá. A terceira é a restrição, que o mas ali, mas meu povo é saqueado e roubado. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos. Terceira é uma restrição. Primeira é a oposição, que o mas representa. Segunda é a ressalva. Terceira é a restrição. É um bom marido, meu marido. É a restrição. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele deixa a desejar. Porque se dedica demasiadamente ao trabalho ou à congregação. Isso é a restrição que a esposa impõe. Essa é a restrição que o marido impõe. Mas, todavia, contudo, ele é um bom marido. Porém, se demora demais na congregação, ocupado com os sacrifícios, ou ocupado demais no trabalho. É a restrição posta com palavras que não são subliminares, elas são expostas para restringir você a não aceitar que você é um povo roubado e saqueado. Se deixa roubar. Mas, porém, todavia, contudo, Leomar é bonito, mas ele faz umas coisas que ele é feio. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas caças dos cárceres. Não encontrou ninguém que diz restituir. Restituir é entregar o que se possuía indevidamente ou por empréstimo. É devolver o outro que você deve. Fazer voltar ou retornar. Restituir alguém à liberdade. Restabelecer alguém, repor no antigo estado ou condição, restaurar, reparar para recuperar. Restabelecer a ordem constitucional. Restabelecer a saúde espiritual e a força física. Quando Adonai diz restitui a eles, ele está dizendo entrega o que você tomou indevidamente. Devolve ao seu companheiro, ao seu irmão, ao seu amigo, faz o indivíduo voltar ou retornar, restitui a ele a liberdade, restabelece-o, repõe antigas condições, recupera, restabelece a ordem, restabelece a saúde espiritual, a força física.
O texto ele continua falando, que nós já lemos no versículo 23. Quem há entre vós que ouça isso? Olha o 25. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira. Isaías 45, verso 25. 42, verso 25. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a violência da guerra. Ele os envolveu em labaredas, contudo não compreenderam. Queimou-os, mas eles não fizeram caso. A verdade é que somos uma terra não purificada. Diz o profeta Ezequiel. Veio a minha palavra do Eterno, filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra não purificada, por isso que rejeita a Torá desta forma. E que não tem chuva no dia da indignação. O profeta Ezequiel diz sobre os nossos casos de culpa causado ao homem. Nós não nos purificamos, não procuramos nos acertar para a purificação. É isso. Eu quero ir com vocês em Ezequiel capítulo 18. Olha Ezequiel capítulo 18. Sobre nossos casos de culpa causado ao homem, constitui uma falta contra Adonai. Olha o capítulo 18 de Ezequiel 18, de 1 a 9. Veio a minha palavra do Eterno. Avancei no horário meia hora, mas nós estamos encerrando. Veio a minha palavra do Eterno. Que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, tal justo certamente viverá, diz o Eterno. Mas se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprindo todos aqueles deveres, aí ele vem falando dos deveres, né? Versículo 12, oprimir ao aflito, necessitado, praticar roubo, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos. Mas se ele gerar um filho que veja todos os pecados de seu pai, versículo 14. Aí ele diz, emprestar com usura, receber mais do que emprestou, viverá? Não viverá. Porque fez estas abominações, certamente será morto, e o seu sangue será sobre ele. Aí fala, se ele gerar um filho que pratica coisas boas e que sabe separar o santo do profano, olha Ezequiel 33, o saque, o roubo, o furto na Torá, geralmente como no sentido do trânsito, de mão dupla. Um carro vai e outro vem. Muitas vezes eu roubo, o outro que está do lado, mas o outro do lado peca por se deixar roubar. Peca também. Do mesmo, então é uma mão dupla. Eu tenho que olhar isso direitinho. Olha Ezequiel 33, o versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, eu já sei tudo de Torá, eu posso descansar, praticar iniquidade, praticar falsidade, não virão em memória todas as suas justiças que fez, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele retornar do seu pecado e fizer juízo e justiça,
restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então, a mão dupla saqueou ou aquele ou aquela que deixou-se saquear ou roubar, devastar. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. Neemias, no capítulo 5, nós não vamos lá porque vocês conhecem muito bem. Neemias chama os judeus que estavam explorando seus irmãos, praticando tudo isso que nós acabamos de citar da Torá. Terminologias pesadas aqui, né? Neemias chama os líderes todos e faz devolver ao povo o que eles haviam tirado do povo, furtado do povo, roubado do povo. Em período de tanta dificuldade, Neemias os faz jurar que eles não fariam mais. Capítulo 5 de Neemias, depois você lê em casa. Que o Eterno seja exaltado na nossa vida, na vida de cada um de nós, durante esta semana e esse dia que termina, esse sábado que termina. E no novo ciclo que nós iniciamos, que Adonai seja conosco, nos fazendo pensar e meditar na tua santa Torá, para que nós possamos assim aprendê-la e praticá-la, para podermos ajudar outros e dar a eles a liberdade. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.